Irmãos, muito alegre em estar com os irmãos na primeira quarta que temos culto no ano, e eu queria compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Vamos ler a partir do verso 25. A palavra de Deus diz assim, eu vou ler na minha versão, tem uma versão sendo projetada, os irmãos também têm as suas versões. A minha diz o seguinte: naquele momento, para testar Jesus, um líder religioso lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para ter a vida eterna? Ele respondeu: o que está escrito na lei de Deus? Como você a interpreta? E ele disse: ame o Senhor, o seu Deus, com toda a paixão, toda a fé, toda a inteligência, todas as forças, e ame o próximo como a ti mesmo. Boa resposta, disse Jesus, faça isso e viverá. Querendo fugir da resposta, este líder religioso perguntou: como saber quem é o meu próximo? Jesus então respondeu contando uma parábola. Certa vez um homem viajava de Jerusalém para Jericó e no caminho foi atacado por ladrões. Eles o espancaram e fugiram com suas roupas, deixando-o quase morto. Pouco depois, um sacerdote passou por aquela estrada, mas quando viu o homem, esquivou-se e simplesmente foi para o outro lado. Em seguida surgiu um religioso levita. Ele também evitou o homem ferido. Um samaritano que viajava por aquela estrada aproximou-se do ferido. Quando viu o estado do homem, sentiu muita pena dele e se moveu de íntima compaixão. Aplicou ao ferido os primeiros socorros, desinfetando os ferimentos e fazendo alguns curativos. Pôs o homem sobre o animal em que viajava e levou-o até uma pensão. Na manhã seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão e disse: cuide bem dele. Se custar mais, ponha na minha conta. Eu pago tudo quando voltar. Então Jesus perguntou: qual dos 3 é o próximo do homem atacado pelos ladrões? Aquele que o tratou com bondade? Respondeu o líder religioso. Então Jesus concluiu dizendo: faça a mesma coisa. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te agradeço pela oportunidade que tu tem nos dado de compartilhar, Senhor, de mais um culto, de mais um ano na tua presença. E te pedimos, ó Deus, que como teu servo oraste, que tu fale conosco, não seja o Ramon, mas sim o próprio Santo Espírito falando aos nossos corações. Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes da gente entrar no tema específico da mensagem, vale a gente recapitular que história é essa. Não é uma história, de repente, para você não é tão comum, para outros é uma história que já foi ouvida várias vezes, mas essa é a história ou a parábola do bom samaritano. E Jesus, ele conta essa história porque um doutor da lei, um religioso, ele faz essa pergunta capciosa para Jesus, né? Quem é meu próximo? E aí Jesus, ele pega todo mundo de surpresa ao contar essa parábola. Por quê? Porque o herói da parábola não é um judeu. O herói da parábola não é um sacerdote, não é um grande religioso, mas sim um samaritano. E de repente, para a gente não é tão... A gente não conecta com essa discrepância que Jesus coloca, porque
que a gente não sabe qual era a rixa entre judeu e um samaritano. Ou a gente até sabe, mas a gente não se conecta com isso. Porque nós não somos judeus. Bom, acho que aqui não tem ninguém que seja judeu ou samaritano. Mas por que tanta rixa aconteceu, né, entre judeus e samaritanos? Então, antes da gente entrar também, eu gostaria de falar um pouquinho. Essa briga entre os dois, ela não começou do nada. Muitos séculos antes, quando o reino de Israel foi invadido pelos assírios, o povo que ficou por lá, né, os samaritanos, acabaram se misturando com o povo, se casando com o povo dos assírios, né, não sendo um povo que era um povo separado, né, por Deus, mas acabaram se misturando, e misturando não só fisicamente, se casando, mas também adotando a cultura, adotando as adorações. E para piorar, né, quando os judeus voltaram do exílio e começaram a reconstruir o templo, os samaritanos falaram, olha, podem contar com a gente. E os judeus falaram assim, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então essa rixa ficou mais forte, né, vamos dizer assim. Os samaritanos, por sua vez, falaram assim, não, beleza, é assim, então nós vamos construir o nosso templo. Lá no Monte Gerizim, eles começam a construir um lugar para adoração. E é aí que agora, de repente, a gente vai se conectando, porque Jesus, quando vai caminhando, né, vai fazendo o seu ministério, ele se encontra no poço com uma mulher samaritana. E essa mulher samaritana, vendo que ele era judeu, revive toda essa rixa e fala, ó, né, onde que é o melhor lugar para adorar? É em Jerusalém? É em Gerizim? E aí Jesus, nesse momento, ele deixa bem claro que não importa o lugar, o que importa é que adoremos em espírito e em verdade. Isso já traz um ensinamento para a gente, né? Se você é do partido de Gerizim ou do partido de Jerusalém, o que importa é que seja do partido de Jesus, né? E aí eu não estou falando de política não, tá, irmãos? Estou falando de, não, eu tenho que orar de joelhos, eu tenho que orar deitado, eu tenho que orar na igreja, eu tenho que orar no quarto. Não importa. Você pode estar caminhando na rua e Jesus fala contigo. Porque o teu coração precisa estar voltado a Ele. Então, nesse contexto, Jesus usa o samaritano. O samaritano é o protagonista dessa história. E Jesus usa o samaritano para romper com esse preconceito e redefinir o conceito de próximo. Era isso que ele queria fazer com aquele líder religioso. O samaritano, que era uma figura desprezada, é aquele que, de fato, interrompe a sua jornada, arrisca-se para ajudar. É ele que demonstra compaixão. Mas agora eu quero entrar no tema da mensagem. Eu quero que a gente reflita junto. Nós estamos iniciando um ano, né? E aí, hoje eu estava até numa reunião, né? Aí o pessoal entrou pela primeira vez e falaram, oh, feliz ano novo, né? Já é dia 8, a gente ainda está feliz ano novo, né? Não sei até quando a gente, né, convencionalmente, por convenção, até quando a gente dá feliz ano novo para o próximo, né? Mas, como o pastor pediu, vamos falar sobre algo para o ano. Então, beleza. O que Deus colocou no nosso coração é que, nesse ano, nós temos 3 nãos e 2 sims. Nós temos 3 nãos que devemos ter em nosso coração, 3 atitudes que nós não devemos ter ao longo desse ano. E 2 sim. 2 atitudes que Deus nos convida a ter para o nosso
para que o nosso 2025 seja abençoado e, mais do que abençoado, seja abençoador. Porque a gente gosta muito que ele seja abençoado, mas precisamos abençoar também. O primeiro não que eu gostaria de destacar aqui é que nós não devemos ser como o homem que descia de Jerusalém para Jericó. Nós não devemos ser como a vítima. Ah, porque ele é vítima? Não. Porque ele vinha de Jerusalém, a cidade santa, e ele estava indo no caminho contrário da cidade santa. Ele estava indo para Jericó, que era uma cidade amaldiçoada por Deus. Josué 6, 1 Reis 16, 34. Os irmãos podem conferir. A parábola nos mostra um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, cidade da bênção. Jerusalém representa a presença de Deus, o templo estava lá. Jerusalém, a cidade elevada, tanto fisicamente, no topo das montanhas, quanto espiritualmente, como símbolo do propósito divino. E aquele homem, ele estava indo no caminho contrário. Um dia desses, nós ouvimos uma mensagem aqui, que se tocou nesse assunto. Ele ainda pegou um caminho, que não era para ter sido pego, porque era um caminho perigoso, e estava indo em direção contrária. Jericó, o lugar onde as muralhas foram derrubadas, onde foi invadido pelo povo de Deus, foi conquistado, mas muito mais, um lugar que foi reconstruído depois sob uma maldição, como nós falamos. Então, irmãos, o primeiro ponto, o primeiro não é que não devemos ser como aquele homem que descia para Jerusalém, ou de Jerusalém para Jericó. Eu entendo que em 2025 nós precisamos tomar cuidado com as nossas decisões. Será um ano de muitos desafios. Será um ano onde batalhas acontecerão, vitórias virão em nome do Senhor Jesus. Mas a gente não pode esquecer o lugar que precisamos estar. É Jerusalém. Às vezes, nós estamos empolgados. O texto diz, o homem viajava de Jerusalém para Jericó. Ele saiu de Jerusalém. De repente havia uma festa em Jerusalém. A palavra não fala, mas Jerusalém era uma cidade de festa. Jerusalém era uma cidade que os milagres aconteciam, que o Senhor falava através do templo. E muitas das vezes nós deixamos Jerusalém, deixamos a igreja do Senhor, porque eu estou cansado demais, ou porque eu estou abastado demais, ou porque eu estou enfrentando luta demais. O caminho e a decisão que a gente toma, ela tem consequência. Então, para esse momento, eu entendo que muitas coisas vão acontecer. Nesse ano, muitas coisas vão acontecer. Nós temos visto os movimentos no mundo todo. Mas eu entendo também que nós precisamos nos manter firmes na presença de Deus. É na presença de Deus. É na igreja, na casa de Deus. Não desça para Jerusalém. O segundo ponto, ou segunda atitude que nós não devemos ter nesse ano, é a atitude como a daqueles ladrões. A parábola fala que o homem desceu e, de repente, ele encontrou pelo caminho pessoas que estavam dispostas a matá-lo para ter aquilo que ele possuía. A palavra de Deus fala, o homem viajava no caminho, foi atacado por ladrões. Eles o espancaram, fugiram com suas roupas e deixou-o quase morto. E às vezes, meu irmão, minha irmã, a gente acaba sendo
como esses ladrões. Ah, não, mas eu sou crente. Nunca faria isso. Vou dar um exemplo. Tem um amigo nosso, nesse ano, comprou um Peugeot 208. Não sei quem conecta com isso, mas um Peugeot 208 não é um dos melhores. Ele dá um pouquinho de problema. Mas ele estava muito feliz. Ele estava feliz demais com aquela conquista. E aí ele começou a conversar, né? Estávamos num grupo, conversando sobre aquela conquista, primeiro carro e tudo mais. Aí um outro amiguinho, bendito de Deus, chegou e falou assim, mas pô, tu sabe que esse daí é o carro que mais dá problema no motor, né? Roubamos o sonho dele. Foi roubado o sonho dele. A conquista dele foi roubada naquele momento. De repente, existe alguém conversando contigo, alguém trazendo um sonho, alguém trazendo uma palavra de Deus. Puxa, eu meditei numa palavra, isso e aquilo. Ah, não, mas teologicamente isso não está correto. Ora por ele, conversa, vai. Ele está lendo a Bíblia. Ontem mesmo nós recebemos uma mensagem que deixou muito feliz a gente. Teve um amigo nosso que mandou uma mensagem e falou assim, olha, puxa, já estou há tanto tempo querendo ler a Bíblia, estou começando a ler a Bíblia e, estou cheio de dúvida. E eu falei assim, mas quanto mais tu lê, mais dúvida tu vai ficar. Porque a leitura da Bíblia, ela é para afirmar a tua fé. Imagina se a gente vai, ah, não, é porque tu está lendo errado. Ou então, né, eu li esse texto numa versão, a versão A Mensagem. Aí eu sei que tem muita gente que não gosta dessa versão. Imagina, né? Eu acabei de ler, o Quito chega e fala assim, mas essa versão aí não é muito boa, não. É a palavra de Deus. Às vezes a gente é assassino de sonhos. Às vezes a gente se torna ladrão de esperança. Às vezes a gente se torna ladrão de fé. Não seja esse tipo de pessoa. Não seja. A gente também não deve ser como o sacerdote ou o levita. Esse é o terceiro não. O sacerdote ou o levita são os religiosos. Estão sempre, ou estavam sempre na EBD, o levita cantava no coro, tocava, não faltava um culto de quarta, de domingo. Mas a parábola fala, né, Jesus, não é o Ramon falando, Jesus fala que aquele homem estava quase morto e o sacerdote passou de largo, o levita passou de largo. E aí quando eu já li essa parábola já algumas vezes, mas agora, né, Deus me fez entender um negócio diferente. Eu não sou tão diferente quanto o levita ou o sacerdote. Porque às vezes a gente passa pela rua, ou se a gente passasse pela rua e visse uma pessoa seminua, machucada, a gente ia parar numa estrada perigosa, a gente ia parar, a gente para o nosso carro? Ou a gente olha e fala assim, acho que mereceu, hein? Se está ali é porque mereceu. Se apanhou dessa forma, a gente não conhece a história, a gente não conhece a vida, a gente não conhece nada, mas a gente está pronto a julgar. E eu acho que eu faria o mesmo, eu passaria de largo. Quem sabe eu faria o mesmo. Porque está numa estrada perigosa. E às vezes a gente solta, né, esse, deve ter merecido. E assim, tinha um ponto, né, que provavelmente fez com que o sacerdote e o levita não parassem, é porque a parábola diz que ele estava quase morto, né, ou meio morto. De repente não dava para identificar se ele estava morto ou não. E tocar em um morto
tornava o sacerdote ou o levita impuro. Então, o ego, a posição daquele sacerdote, daquele levita, ele não podia ser impuro. Eu não posso ser impuro, eu sou o sacerdote. Eu sou o cantor daqui do culto. Eu não posso me tornar impuro. Então, às vezes, os nossos egos, a nossa posição religiosa, nosso cargo, seja lá o que for, ela impede que a gente tenha compaixão. Ela impede que a gente tenha compaixão. Mas louvado seja o nome do Senhor. Uma das coisas que eu tenho aprendido, né, e aí eu explicando, né, a versão, toda vez que eu consigo terminar de ler uma Bíblia por completo, eu compro outra numa versão diferente. Parece que eu estou lendo uma Bíblia totalmente nova. E uma das coisas que, lendo essa daqui, que tem uma mensagem, né, ou uma tradução, uma linguagem contemporânea, eu tenho percebido, no plano de leitura que tenho feito, é que Jesus não era uma pessoa negativista, Jesus não era uma pessoa ranzinza, Jesus não era uma pessoa mal-humorada, Jesus era uma pessoa agradável. Todos queriam ficar com Jesus. Todos queriam festejar com Jesus, todos queriam ficar perto de Jesus. Então, Jesus, ele contou aí, né, 3 aspectos ruins, mas aí ele traz o protagonista para a história. O bom samaritano. O bom samaritano, ele exemplifica o amor em sua forma mais pura. Um amor que transcende as barreiras das rixas, das brigas. A atitude do samaritano não é apenas um gesto de bondade ocasional, mas é um reflexo de uma vida que é moldada pela compaixão. Primeiro, o bom samaritano nos ensina que o amor verdadeiro, ele não é só um amor teórico, ele é um amor prático. Ele não apenas sente a pena do homem. A palavra de Deus diz, né? O sacerdote, um samaritano que viajava por aquela estrada, aproximou-se, viu o estado do homem, sentiu pena dele. E às vezes a gente tem pena. Fala assim, puxa, coitado daquela pessoa, né? Passou por tanta coisa na vida. Mas a gente não abraça, a gente não ora, a gente não jejua pelaquela pessoa. Jesus, ele fala que ele sentiu pena, mas ele desceu do seu animal e foi cuidar. É uma compaixão genuína, que não se limita a palavras ou intenções, mas ela se manifesta em ações concretas. Então, o mundo que nós vivemos hoje, que é marcado frequentemente por essa indiferença, ser como o samaritano é ser como um agente de mudança, um agente de esperança. Em um mundo perdido, o bom samaritano rompe com qualquer preconceito. Ele não sabia quem era aquele homem. Depois ele deve ter descoberto, um judeu. Ele poderia ter feito, né, como as torcidas de futebol fazem, né? Encontram um caído e é do time contrário, aí chuta, faz outras coisas, mas não, ele cuidou. Ele não vê no homem ferido um inimigo, mas alguém digno de cuidado. O bom samaritano, ele reflete o coração de Deus e sua disposição de descer ao lugar de perigo, cuidar do ferido, assumir os custos, é um retrato da graça divina. Quem é
esse bom samaritano? O bom samaritano é, antes de tudo, uma figura do Cristo, do próprio Cristo. Era isso que ele estava mostrando. Jesus, ele desce ao nível mais baixo para encontrar eu e você, que estávamos feridos, machucados pela vida. A parábola nos chama a refletir sobre esse amor em nossas vidas. Agora, nos dias de hoje, o bom samaritano também pode ser visto através daqueles que rompem os preconceitos para cuidar dos marginalizados, aqueles líderes que colocam o bem comum de lado, ou melhor, os seus interesses de lado e tratam do bem comum. O bom samaritano é o cristão, aquele que é reflexo de Cristo, é espelho de Cristo. Mas, acima de tudo, o bom samaritano, ele deveria ser reflexo, ou deveria ser a figura da igreja. Nós somos, ou deveríamos ser, o bom samaritano do mundo. Cuidando não apenas das feridas físicas, como fazemos, entregando cestas básicas, cuidando das pessoas, alimentando, mas também indo, como nós vimos, através do evangelismo, cuidando das feridas espirituais. Esse é o papel da igreja. Uma vez Jesus chegou e falou, eu não vim para aqueles que estão sãos, mas para os doentes. Quando ele estava lá com os pecadores, e aí esses mesmos religiosos falaram, mas você está sentado com um monte de pecador? Louvado seja o nome de Jesus. Porque se ele sentou com aqueles pecadores lá naquele momento, ele senta comigo hoje, que sou pecador tanto quanto. Se não fosse assim, ele não sentaria conosco. Precisamos ter essa disposição de amar e agir em favor do outro. Mas, por fim, eu queria refletir com os irmãos, A gente, normalmente, nessa parábola, a gente para no bom samaritano, que é a figura de Jesus, que nós também deveríamos ser, mas eu quero andar mais um ponto, porque nós devemos ser, nesse 2025, também como o dono da pensão. Eu imagino aquele dono da pensão. Um homem chega com um homem ferido, um pouco cuidado, e aí deixa ele lá num quarto, dá umas 2 moedas de prata, e fala assim, cuida dele. E se precisar de mais alguma coisa, conte comigo que eu vou pagar depois. Difícil, né? A gente, de repente, também não aceitaria, deixar alguém moribundo, quase morto, ao nosso cuidado e com o meu custo. O dono da pensão, não é muito destacado, Eu, pelo menos, nunca tinha parado para pensar, mas ele desempenha um papel importantíssimo nessa parábola. A atitude de cuidar do homem ferido, mesmo sem receber, por todas as despesas, revela um aspecto que nós devemos ter perante o bom samaritano. A gente precisa ter confiança. A nossa casa precisa ser uma casa de hospitalidade e generosidade. Segundo a Igreja Batista, nós precisamos, em 2025, ser iguais àqueles donos da pensão, ou dono da pensão. Que a gente aceitar, nós precisamos aceitar, cuidar do ferido, com base apenas na promessa do bom samaritano, de que quando ele voltar, ele pagará tudo. Nós precisamos trabalhar sem garantia imediata. Não, eu vou dizimar porque eu vou receber de volta de Deus. Eu vou trabalhar na igreja porque eu vou ter um cargo. Não! Nós precisamos trabalhar sem a garantia que vamos ser recompensados.
Ele abriu o coração e resolveu cuidar sem nenhuma segurança de retorno. Essa confiança é o exemplo como nós deveríamos trabalhar. Embora a função dele fosse prestar um serviço, o dono da pensão poderia ter recusado. Ele poderia ter falado, não, você vai sujar minha cama de sangue. Você precisa deixar mais dinheiro. Mas não, ele escolhe abrir um espaço para cuidar. Isso reflete um modelo de Cristo. Nós precisamos estar com nossas portas abertas para receber quem quer que seja, na situação que seja. E isso é difícil. Dependendo de quem entra, na situação que seja. E nós precisamos cuidar com generosidade e amor. Eu não sei se os irmãos viram, ou já ouviram, na virada o pastor falou, mas isso tem sido falado em alguns cultos. Esse ano de 2025 nós completamos 76 anos. E o tema para a igreja é 76 anos anunciando o amor gracioso de Jesus. Mas não basta anunciar. Não basta eu sair e fazer evangelismo. Dar um papelzinho, chamar para ir na igreja. Quando aquele que recebeu o papelzinho pedir para ser cuidado, eu não puder praticar, eu não puder fazer o que é necessário. O ato de cuidar sem garantia de pagamento imediato, ele é um exemplo de amor. Nós somos uma casa de cuidado, irmãos. Aqui é uma casa de cuidado. Um dia nós fomos cuidados, mesmo aquele que nasceu em berço cristão, em berço batista, em qualquer berço, onde Jesus estava lá. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, vieram ladrões e acabaram com os seus sonhos. Acabaram com aquilo que você tinha planejado. Mas o samaritano te pegou no colo e te deixou nessa pensão. E você foi cuidado. Você foi cuidada. Eu tenho certeza. E eu queria que nós refletíssemos como isso nessa noite. Nesse momento, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. A gente está chegando ao final. Eu quero fazer um apelo direto ao seu coração. Não dá para a gente ouvir uma palavra como essa do Senhor Jesus, uma parábola como essa, e sair do mesmo jeito. Jesus nos chamou para fazer a diferença, para viver um evangelho que transforma vidas. Essa parábola não é uma historinha bonita, irmãos. Ela é um chamado para a gente romper barreiras e vivermos um amor prático que vai além das palavras. Quem você tem sido nessa jornada? Será que você tem passado de largo como sacerdote ou levita, preso nas suas próprias prioridades e desculpas? Será que de vez em quando você tem roubado o sonho de um ou outro, ou de repente roubaram o teu sonho? Ou será que você está disposto a ser como um samaritano, agir, amar, investir no outro, mesmo que isso te custe algo? De uma coisa eu sei, irmãos, todos nós, independente de que momento nós estejamos vivendo, precisamos de Jesus, do verdadeiro bom samaritano. Ele nos encontrou quando estávamos perdidos, feridos e sem esperança. Ele pagou o preço, derramou sua graça e nos deu uma nova vida. E hoje Ele está aqui estendendo a mão para mim e para você.
se você precisa renovar o seu compromisso com Ele, este é o momento. Não saia daqui sem fazer isso. Deus, Ele está falando comigo, contigo. Ele te chama para ser uma nova pessoa em 2025, para amar como Ele amou, para viver o propósito que Ele tem para a sua vida. Talvez você precise liberar perdão, ajudar alguém que está no chão, ou deixar de lado o orgulho e o egoísmo que tem te afastado de Deus e das pessoas. Hoje é dia de tomar uma posição. Se você sente que Deus está falando ao seu coração, não importa quem você é, o que você já fez, o que aconteceu contigo, eu te convido a fazer uma oração comigo. Feche os seus olhos, entregue completamente o seu coração ao nosso Senhor Jesus e ore comigo. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra que nos confronta, nos transforma e nos desafia a viver de acordo com a Tua vontade. Pai, nesse momento nós entregamos as nossas vidas. Pedimos perdão por aqueles momentos em que passamos por largo, aqueles momentos que matamos sonhos, por tudo aquilo que carregamos no nosso coração e nos fez agir como aquele sacerdote, aquele levita. Jesus, nós queremos ser como esse bom samaritano. Nós queremos viver um amor que reflete o Teu caráter, um amor que transforma vidas e glorifica o Teu nome, um amor que cura as feridas do nosso coração. E, Senhor, quando nós somos curados, nós podemos curar outros. Mas quando estamos feridos, acabamos ferindo outros. Senhor, sara o nosso coração, sara as nossas vidas, renova a nossa fé e nos dá coragem para viver de acordo com o Teu Evangelho. Senhor, e se nessa noite nós temos pessoas que estão feridas à beira do caminho, estende a Tua mão agora, Senhor, para que elas sejam restauradas. Traz uma nova esperança para esse ano. Nós te louvamos porque nós sabemos que Tu, Senhor, continua sendo o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Aquele que cura, aquele que transforma. Que nós possamos sair daqui, Senhor, com um compromisso firmado contigo. Que nós possamos, ó Deus, sermos renovados pela Tua maravilhosa luz, pela Tua maravilhosa graça. Para que nós possamos amar, Senhor, o nosso próximo, amar aquele que está ao nosso lado, assim como Tu nos amaste. Deus, nós fazemos esta oração por amor e no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, que nós possamos sair hoje daqui com um propósito firme de ser resposta. Nós ouvimos ao longo das mensagens de Natal que a gente não queria receber um presente de Natal, mas sim ser um presente. Então, que nós possamos ser resposta na vida de alguém. Deus nos chama para agir. Que o amor de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe. Deus abençoe os irmãos e a família dos irmãos. Amém.